Este podcast é um oferecimento do Cartório Fujivara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. E ontem tivemos problemas técnicos no envio do podcast para o Spotify. Não sei se o problema vai persistir, se o problema de vez em quando vai acontecer. Em todo caso, nós disponibilizamos também agora no YouTube. O link está na descrição deste áudio. Sábado, 20 de novembro de 2021. A cor litúrgica de hoje é o verde e o pensamento é de Santo Tomás de Aquino. Abre aspas. A amizade diminui a dor e a tristeza. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais os anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição não é apenas um ensino de Jesus, é também uma proclamação das Escrituras, como está no versículo 37. A declaração, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sugere que o mundo dos mortos é, na verdade, um mundo de pessoas vivas. O problema da continuidade da existência já apareceu nas últimas páginas do Antigo Testamento, mas se tornou a mensagem central da pregação cristã. Em Ezequiel, capítulo 37, a ressurreição é vista como aquela ação que nos faz reconhecer a Deus. Você reconhecerá que eu sou o Senhor, quando eu abrir os seus túmulos e te levantar de suas tumbas, povo meu. Pois darei o Espírito e você viverá novamente, e eu farei descansar. Você saberá que eu sou o Senhor. A fé na ressurreição levou os judeus a pensar que os mortos continuavam os hábitos da vida terrena na nova vida. Essa crença acabou sendo corretamente ridicularizada pelos saduceus. Jesus não compartilha a maneira judaica de pensar sobre a ressurreição. Aqueles que ressuscitam após a morte não se casam e não são casados. A vida de quem ressuscita não é a continuação das formas de vida terrena. Os ressuscitados não pertencem mais a este mundo terrestre, mas a uma realidade totalmente nova.
Os filhos deste mundo estão sujeitos ao pecado e à corrupção. Os filhos do mundo futuro receberão uma vida nova e sem fim. O casamento é estabelecido para o mundo presente e termina aqui. Os homens da vida eterna são imortais, porque são iguais aos anjos. Os anjos, nas Escrituras, são chamados filhos de Deus, Jó capítulo 1. Os ressuscitados recebem a filiação divina, 1 João capítulo 3, Romanos capítulo 8, a glória e um corpo espiritual, 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição é o nosso nascimento pleno para a condição de filhos de Deus. Jesus, de fato, filho de Davi segundo a carne, é constituído filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santificação por meio da ressurreição dos mortos. Ele é o primeiro de muitos irmãos, o primogênito daqueles que ressuscitam dos mortos. Romanos capítulo 8, Colossenses capítulo 1. Deus é o Senhor dos vivos, porque todos vivem para Ele. O Deus dos vivos não se rodeia de mortos. E como diz o livro da sabedoria, Deus não criou a morte e não se alegra com a ruína dos vivos, porque é o Senhor amante da vida. Santo Edmundo. Ele é o santo mais vivo na memória do povo da Inglaterra do que os documentos históricos. Os registros trazem dados sobre o seu reinado e sua morte, mas sobre sua origem poucas são as informações. Sabemos que Edmundo era cristão, filho do rei da Saxônia, que foi educado na Inglaterra. Aos 14 anos de idade tornou-se rei deste território. Era um tempo duríssimo para toda a Inglaterra, agredida constantemente pelos bárbaros dinamarqueses que invadiam e saqueavam seus vilarejos. No ano de 869, os dinamarqueses irromperam uma grande invasão nos domínios do rei Edmundo. Para defender seu povo e o reino, ele reuniu seu pequeno exército e combateu os invasores, mais equipados e com maior número. Desse modo, ele acabou como prisioneiro de seus opositores. Os dinamarqueses ofereceram ao rei Edmundo a possibilidade de manter sua vida e a coroa, caso renegasse a fé e se proclamasse vassalo. O rei rejeitou a proposta por 2 vezes. Dessa maneira selou seu destino. Morreu transpassado pela flecha dos bárbaros pagãos no dia 20 de novembro de 870. Por intercessão de Santo Edmundo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado, até amanhã.